de ouvir a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, um texto muito conhecido, falado por Jesus. Uma casa à prova de tempestade é o que nós queremos usar como argumento para poder falar desse assunto tão vasto, né? Quem já achou, diga amém. Como é que diz? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora o quê? Edificada sobre a rocha. Amém? Podemos assentar, irmãos? Louvado seja Deus. O que eu quero começar dizendo para vocês, uma coisa: é impossível nós não enfrentarmos temporais no meio da nossa família. É impossível. Eu tenho a certeza que todo mundo que está aqui, por algum momento, já enfrentou um vento forte, já enfrentou um temporal difícil. Às vezes é uma enfermidade que chega, às vezes é uma crise que chega em forma de problemas através de pessoas com quem convivemos. Às vezes são lutas inesperadas que vêm na vida de todo mundo, de qualquer um. E Deus, Jesus, Ele sabe muito bem que isso aí não tem como evitar. Jesus sabe que nós passamos lutas, Jesus sabe que nós passamos tempestades, Jesus sabe que nós enfrentamos temporais. Ele sabe tão bem disso aí que Ele nenhuma vez prometeu para mim, prometeu para você, ou prometeu para qualquer um de nós, dizendo assim: olha, você vem, me segue, porque você não vai ter mais problema, porque você não vai ter mais luta, você não vai ter mais dificuldades. Ele nunca prometeu isso para ninguém. Pelo contrário, Ele chegou e disse assim: meu irmão, olha, gente, no mundo vocês passam por aflições, disse Ele. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas quando Ele disse que no mundo que nós vivemos, que é esse mundo que nós estamos, nós enfrentamos aflições. Por quê? Porque o mundo, segundo a própria palavra de Deus, jaz no maligno. E como o mundo jaz no maligno, esse próprio maligno tem influência sobre muitas coisas. Tem influência para agir em vida de pessoas, para atingir você, para desarticular você, para desestruturar você. Ele usa pessoas para tentar jogar você para baixo. Ele usa pessoas para provocar você, para roubar a tua fé, para entristecer você. Ele usa as pessoas para que elas sejam ingratas com você, para que você desanime das pessoas, desanime dos seres humanos. E ele trabalha de todas as formas, e ele trabalha muito dentro dessa deformidade que o ser humano tem, que é um legado do pecado de Adão, que às vezes faz com que os seres humanos sejam impulsionados a ações e atitudes nem um pouco ortodoxas na sua maneira de agir, na sua maneira realmente de se comportarem. E muitas vezes você vai ser atingido, muitas vezes você vai ser magoado, muitas vezes você vai ser injustiçado, maltratado, desrespeitado, e o inimigo vai usar pessoas e vai usar situações para poder gerar esse tipo realmente de situação sobre a sua vida. E Jesus, ele falou: olha, no mundo tereis aflições, disse ele. Mas ao mesmo tempo em que ele disse que no mundo nós teremos aflições, ele pediu uma coisa para você: que você não desanime por causa das aflições, que você não entregue os pontos por conta das dificuldades que porventura você possa enfrentar ao longo da tua caminhada de vida, que você realmente não se dê por vencido. Mas quando ele disse que no mundo que nós teríamos aflições, ele completou dizendo: mas tende bom ânimo. Diga glória a Deus. Em outras palavras, não desanime, fique animado, porque a situação não está de toda perdida, você não está de todo vencido dentro dessas situações de aflições inevitáveis do mundo. Você não está vencido e nem superado, disse Jesus.
Por quê? Disse ele, porque eu venci o mundo. Diga glória a Deus. E se eu venci, se eu conseguir vencer o mundo, fica claro e fica certo que comigo você vai vencer também. Diga glória a Deus. E Jesus então era muito observador, ele prestava atenção nas coisas. E às vezes ele pegava exatamente experiências do cotidiano e situações vividas durante o seu dia a dia. E ele pegava então aquelas situações e começava a dar explicações e a fazer conjecturas de situações vividas com as suas necessidades, com as minhas necessidades, com as nossas necessidades. E ele então falando para um grupo de pessoas que acreditava nele, ele disse: olha, que eu quero dizer para vocês, há uma necessidade de você edificar a sua casa. Por quê? Edificar a casa é construir a casa, é fazer uma construção. E disse Jesus que quando você vai fazer essa construção de uma casa, que ele falou aqui no caso literalmente uma casa mesmo, bem que na Bíblia o sentido casa pode ser interpretado de várias formas, como você, como pessoa, como a edificação de uma casa, como um templo. Mas nesse caso ele se referia exatamente a uma casa de uma forma literal. Ele disse então que quando um homem vai edificar uma casa, a primeira coisa que ele tem que ver é onde ele está edificando essa casa. Por quê? Porque existem vários tipos de fundamentos. E dependendo da sua escolha, do fundamento que você está edificando a sua casa, nesse caso no sentido literal, mas que nós então transferimos no sentido exatamente familiar, emocional, você pode então estar simplesmente fazendo com que o seu celular seja totalmente frágil, totalmente fácil de ser atingido pelos temporais naturais que a vida realmente impõe sobre a vida de todos. Mas como é a edificação que as pessoas fazem? Vejam bem, quando você lê a palavra de Deus, você percebe que existe inúmeros conselhos ensinados por Deus. Deus ensina a postura, Deus nos ensina a maneira que nós devemos agir, Deus nos ensina a maneira como nós devemos reagir no nosso dia a dia, e às vezes as formas ensinadas por Jesus, nós encontramos muitas vezes dificuldades até mesmo para aceitarmos, porque algumas delas parecem assim, que ter que aceitar essas orientações e essas formas de reagir ensinadas por Jesus, você possa ser interpretado como um bobo, como um besta. E às vezes nós simplesmente nos reservamos o direito de não querermos, de fato, sermos influenciados por essa forma como Jesus Cristo pede que venhamos reagir diante das situações. E você percebe então que Jesus vai ensinando, e todo o ensinamento de Jesus com respeito à sua vida é exatamente com o intuito de que você pegue esses ensinamentos, aplique em sua própria vida, para que eles possam gerar bênção para você, para que esses ensinamentos possam gerar sustentação para a sua vida, para que você comece a ter uma atitude melhor, a ter uma forma de agir de acordo com a palavra de Deus, e agindo desta forma, você possa praticamente neutralizar todas as outras formas pelas quais o inimigo pode vir, com o intuito então de destruir a tua casa, de destruir o teu lar, de destruir a tua família. Uma certa vez eu contei uma história aqui que eu sempre repito quando me dá vontade de repetir, que é exatamente a maneira como as pessoas deixam de edificar as suas casas. É como as pessoas acabam estabelecendo dentro de casa fundamentos que não está preparado para suportar temporal, para suportar ventos fortes. E esses fundamentos estão diretamente ligados ao comportamento e às atitudes das pessoas no seu dia a dia dentro da sua própria casa. Por exemplo, tem pessoas que querem bênção para o seu lar. Quem não quer uma bênção para o seu lar? Quem não quer uma bênção para a sua família? Todos nós queremos.
Mas querer ter um lar abençoado é uma coisa. Agora, ter um lar abençoado é outra coisa. Por quê? Porque para ter um lar abençoado implica que você vai ter que tomar posicionamentos e ter determinadas atitudes compatíveis com a palavra de Deus, atitudes essas que vão gerar bênção na tua casa, vão gerar bênção no meio da tua família. Como isso? Olha, existem pessoas que fragilizam o fundamento do seu lar, fragilizam o fundamento da sua casa, com as suas ações, com as suas atitudes. E muitas vezes o inimigo das nossas vidas, ele fica só percebendo, e nessa percepção, ele vai simplesmente descobrindo as brechas que nós damos para minar os fundamentos da nossa casa, os fundamentos da nossa família. Um exemplo, tem pessoas que para poder estragar tudo em casa, estragar a sua bênção e perder a sua bênção em casa, não é preciso muita coisa não. Basta essa pessoa ficar com raiva. Por quê? Porque quando ele fica com raiva, ele se esquece de Deus, se esquece que tem uma fé, se esquece que serve um Deus todo-poderoso, se esquece que é exigido de Deus para com ele uma certa postura, um certo posicionamento. E por conta disso a pessoa vai tomando atitudes que vai minando exatamente as bases da sua própria casa, da sua própria família. E muitas vezes o lar não subsiste, por quê? Porque o mal chega, o mal penetra com facilidade, porque é dado gancho para que ele venha e começam então a aparecer os problemas. Como isso? Tem gente que dentro de casa chama mais o nome do diabo do que o nome de Deus. Tem pessoas que por qualquer coisa tá com esse nome atrasado na boca. Tem pessoas que quando se sentem pressionadas ou têm algum dissabor na vida ou se sentem decepcionadas com alguma situação, descontrolam, perdem a fé, perdem o controle, se esquecem que são de Deus, chamam palavrão, amaldiçoa a família toda, amaldiçoa a sua casa, amaldiçoa o salário que ganha, reclama de tudo, nunca fica satisfeito com nada, é um eterno murmurador, reclamador. E quando toma esse tipo de atitude, essas atitudes simplesmente minam a base dessa casa, minam a base dessa família e torna essa casa suscetível a uma queda, porque está sendo minada exatamente por aquilo que é altamente nocível para poder fazer com que o ambiente onde Deus está presente seja minado por influências malignas e por coisas que entristecem a Deus. Eu contei aqui uma certa vez para vocês uma história que eu vou repetir. Eu morava em Imperatriz do Maranhão e um dia nós nos mudamos para uma casa pastoral que ficava do lado de uma outra casa. E do lado da casa tinha briga todo dia. Eu nunca vi uma casa que tivesse tanta briga como uma casa da qual eu era vizinho. A casa da igreja era aqui, do lado tinha uma família que morava que não era da igreja. E aquela casa era uma casa perturbada. Olha só, eu nunca vi nada igual. De manhã, na hora de tomar café, eles tinham a primeira briga. Eles brigavam por causa do bico do pão. O bico do pão, aquela parte, que antigamente os pães eram umas bisnagas maiores, isso tem uns 30 anos, e alguém queria o bico. E quando alguém queria o bico, meu irmão, que o outro pegava o bico, já dava uma confusão violenta. E eles falavam muito alto, gritavam e jogavam, batiam nas coisas, jogavam as coisas fora e ficavam se agredindo. E quando um começava a brigar com o outro, as palavras que eles usavam um para os outros para se agredirem, são coisas impróprias para se falar em qualquer ambiente. Eles falavam, eles se agrediam, as pessoas se maltratavam, se desrespeitavam e diziam coisas absurdas umas para as outras. Isso todo dia. Por um acaso o quarto que eu dormia ficava bem do lado da casa. Quando chegava na hora do almoço, que eles chegavam para almoçar, o pessoal que trabalhava,
começava a segunda fase da briga. Era da hora do almoço. Porque tinha um que gostava de asa, o outro gostava de coxa, e alguém comia a asa que gostava da asa, e começava a haver uma confusão. Eles brigavam, os irmãos, entre si, que eles chegavam a sair para as vias de fato. Às vezes tinha gente que tinha que apartar um do outro, porque eles ficavam altamente violentos por causa de coisas bobas. Eu ficava analisando e observando aquela situação, porque quase sempre era a mesma coisa. Todo dia, de segunda a segunda, tinha esse problema. E quando chegava no sábado, à tarde e domingo, a coisa piorava. Porque eles brigavam, puxavam faca um pro outro, ficavam perto de se matar. Eu nunca vi uma família tão perturbada e numa situação que ninguém se entendia. E eu comecei a observar o que acontece aí para gerar essa situação. E eu comecei a observar. E eu percebi uma coisa. Todo mundo saía para trabalhar, e quem ficava tomando conta das crianças era a avó do pessoal lá. A senhora mais idosa que tomava conta da casa e tomava conta das crianças. E tinha um bruguelinho lá, um meninozinho, que eu nunca mais na minha vida esqueci o nome deles, porque ela falava o nome dele o dia todo, o nome do menino. Isso já tem mais de 30 anos. Até hoje eu me lembro o nome do menino. Ele já deve estar hoje com 30 e poucos anos, né? E quando todo mundo saía para trabalhar, que os meninos acordavam, começava a guerra. A avó de todo mundo lá começava a gritar. Joaquim Francisco era o nome do menino. Esse menino é um capeta, é um diabo. Que menino danado. Joaquim Francisco, o diabo te pegou, pequeno. Ela falava assim. Eu acho que o diabo gosta do Joaquim Francisco, porque eu nunca vi menino tão peralta. E era o dia todo, a boca da mulher era só para chamar o nome do diabo. Ô, diabo, ela falava. Aí tinha os meninos lá que não era fácil. Eu não consigo entender como é que uma pessoa pode pensar isso de uma criança peralta. Criança é criança, a gente tem que deixar a criança ser criança e queimar a etapa de criança, estão entendendo? E tem gente que não entende essas coisas, tem gente que tem paciência quando vê uma criança um pouquinho mais peralta. Louvado seja Deus porque tem saúde. Eu penso assim, vocês estão me entendendo? E essa mulher ficava o dia todo com o nome do coisa ruim na boca. Sem contar os palavrões. E quem fomentava o problema era o Joaquim Francisco, um menininho moreninho, que eu me lembro que uma vez ele subiu numa mesa lá e ele caiu junto com um pote de água. O moleque não era fácil, né? E vejam bem, e a mulher ficava o tempo todo jogando essa maldição em mim. Olha, o Joaquim Francisco, só o diabo te levando, pequeno, que tu é muito danado. E essas coisas eu percebia que trazia essas influências ruins para dentro de casa e que minava toda a estrutura daquela casa, daquela família. E o que eu quero dizer para vocês é que não é só essas coisas que minam a estrutura da família. É a maneira como você se comporta, como você tem as suas reações. Tem pessoas que dá lugar para o diabo com uma facilidade tremenda, basta ser contrariado, e a Bíblia diz: não des lugar ao maligno, diz a palavra de Deus. Não des lugar ao maligno. E muitas vezes as pessoas dão lugar nas suas atitudes, nas suas ações, no seu próprio temperamento, é encontrado meio para causar males, para destruir vida de pessoas, para machucar pessoas, para maltratar pessoas e gerar dentro de casa um clima pesado, um clima ruim, um clima que você percebe que gera mal-estar, que gera desconforto. Porque quando esse clima chega dentro de uma casa, essa casa já está completamente minada. Quando chega aquela situação em que a pessoa gosta de todos os lugares, menos de ir para a sua própria casa, porque a atmosfera e o ambiente dentro da sua casa não é um ambiente saudável, não é uma atmosfera favorável, e tem pessoas que já pensam só em voltar para casa, porque às vezes lá na sua casa o ambiente está altamente pesado por coisas que as pessoas chamam e puxam para dentro de casa com determinadas ações, com determinadas atitudes.
Quando você diz, Jesus, entra na minha casa, quero que tu abençoe meu lar, eu quero que a minha casa seja um lugar de bênção, que você ora aqui, eu tenho certeza que Jesus vai até a tua casa. Mas às vezes ele chega na casa da gente e descobre que não tem lugar para ele. Tem lugar para tudo quanto é entidade, menos lugar para Jesus. Porque nós não cooperamos nada. Nós achamos que buscar a bênção por lá, basta fazer algumas orações e fazer algum sacrifício para Deus, dar uma oferta pesada e que isso vai resolver. E eu digo para vocês que as coisas não se resolvem assim não. Se você quer mudança para a tua casa, se você quer mudança para a sua família, se você quer que a sua casa seja um lugar de bênção, ei, você que é o canal que está aqui, porque é a pessoa quem Deus está querendo usar, a mudança de Deus e a transformação de Deus tem que começar por você. É você que tem que mudar a maneira que realmente que você está agindo, que não favorece a ação de Deus. É você que tem que ser um pouco mais tranquilo, mais calmo, mais equilibrado, mais preparado para poder lidar com as situações contrárias, a ponto de ter controle na sua própria boca, para não falar besteira, para não jogar maldição para a tua casa. Ah, mas tem pessoa que quando reclama, ele reclama de tudo, reclama do marido, reclama da esposa, tudo é ruim, é só reclamação, só falando coisa ruim. E isso gera problemas, porque quando você vai ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, você percebe que uma das orientações da palavra é essa, para você aprender a dar graças a Deus. A dar graças a Deus por tudo, a Bíblia diz, em tudo dai graça. Parece absurdo, parece estranho, mas é que quando você dá graça, você não fala besteira. Diga glória a Deus. Quando você dá graça, você não vai abrir a boca para murmurar, para amaldiçoar, para reclamar, para dizer o que não deve, e consequentemente não vai perder a bênção de Deus, mas Deus vai ter como agir em favor do seu lar para poder abençoar. É por isso que eu digo para vocês que uma das coisas que o inimigo das nossas vidas queria era que o Jó falasse, o Jó não falava. O inimigo usou até a mulher do Jó, mas o Jó continuou calado. Ele precisava que ele falasse alguma coisa para dar um gancho para ele agir e chegar com Deus e dizer, olha, ele perdeu a bênção dele, ele não é fiel. Deus precisa que você seja fiel em tudo, fiel nas suas ações, fiel nas suas reações, fiel a Deus, realmente no seu acerto com Ele de vida espiritual, fiel em tudo, porque quando você consegue ser fiel, mesmo que você tenha temporais em sua casa, mesmo que você enfrente os maiores ventos, mas por amor a você, pela tua oração, pela tua presença ali diante do Deus Todo-Poderoso, Deus realmente sustenta você, sustenta a tua casa, porque o temporal chega, mas não derruba, ele passa, mas você está sustentado, porque a sua vida está sustentada numa rocha, uma rocha que se chama Jesus Cristo, segundo o que diz aqui a própria palavra de Deus. Ô irmão, onde é que você tem sustentado a sua casa e a sua família? Você tem se preocupado com isso? Ou você tem achado que somente vindo para a igreja vai resolver tudo? Não. Quando você vem orar aqui, Deus está querendo trabalhar em você para melhorar você, para nos melhorar. Porque Ele não quer que você perca a bênção que Ele tem dado para você. Não permita que as pessoas falem coisas ruins dentro da sua própria casa. Se você é o chefe da casa e é chefe da casa, não permita, você tem autoridade sobre a sua casa. Não faça vistas grossas para aquilo que você sabe que quebra exatamente a ação de Deus dentro da sua própria casa. Não faça vista grossa para os seus filhos. Não faça vista grossa para as pessoas que convivem com você. Faça com que as coisas de Deus sejam priorizadas, estejam numa posição de importância, para que haja estrutura espiritual na tua casa. Porque quando nós estamos estruturados realmente na rocha que é Jesus, o fato de estarmos estruturados na rocha que é Jesus implica de que nós estamos seguindo os conselhos e as diretrizes daquele que nós escolhemos para servir.
E quando estamos fazendo isso, que estamos submetidos a Ele, que permitimos que Ele dirija as nossas vidas, nós tomamos cuidado com as nossas palavras, nós tomamos cuidado com as nossas ações e reações, ficamos atentos para não perdermos a bênção de Deus sobre a nossa casa. E quando nós estamos sustentados nessa rocha, através de observarmos os ensinamentos de Jesus, que nos dá vida e que nos sustenta nos momentos difíceis, você pode até passar vento forte, pode até passar temporal, mas você vai estar sustentado. Jesus, aproveitando, disse essas palavras: olha, todo aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, aquilo que eu ensino e coloca em prática, as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você pode observar que é ouvir e praticar. Isso é prudente. É como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha de Jesus. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e bateram com grande ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, diga glória a Deus. Ela ficou sustentada mesmo no meio dos ventos, dos temporais e das enchentes. E todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, que não procura colocar em prática, é semelhante ao homem imprudente, que em vez de construir a sua casa na rocha, ele vai construir a casa sobre a areia. Os fundamentos é areia, não é as coisas de Deus. São outras coisas que estabelecem o fundamento. E disse Jesus que quando chegam os ventos e sobem as águas, e as águas do rio vêm e batem contra essa casa, ela cai. Ela não tem como se sustentar. E disse Jesus que quando ela cai, ela tem uma queda muito grande. O que eu quero dizer para você, nós não estamos aqui para brincarmos de igreja, para brincarmos de fé, para brincarmos de Deus. Nós estamos aqui para sermos ensinados, diga glória a Deus. E quando você se permite ser ensinado por Deus, você passa a ter autoridade. Você é um canal de bênção, você passa a ter autoridade. E quais são as autoridades que Jesus dá para você? São muitas. Ele diz lá em João 16,15: todos aqueles que creem em mim, disse ele, em meu nome expulsarão os demônios, disse ele. Você sabia que você pode expulsar demônio? Você acredita? Isso a gente faz com fé. Como é que o demônio vem? O demônio vem de todas as formas. Ele vem para criar problema, para gerar dores dentro da tua casa, pegando às vezes pessoas que não querem nada com Deus. Mas você que defende o seu lar, a sua casa, tem autoridade para dobrar o joelho e dizer: demônio, pode chispar daqui, sair, porque esse ambiente aqui é consagrado ao meu Deus. Eu te repreendo no nome de Jesus. Com autoridade e sem medo, porque tem gente que tem medo de expulsar demônio. Uma vez eu estou em casa dormindo 3 horas da manhã, uma irmã da igreja, não sei quanto tempo, me liga: pastor Paulo, quer vir aqui em casa agora, pastor? Eu disse: por quê, irmã? A minha sobrinha ficou endemoniada. Vem aqui em casa agora para expulsar o demônio. Eu digo: eu não vou não. Ela disse: por quê, pastor Paulo? O senhor não é meu pastor? Eu digo: sou. Você não é crente? Eu disse: sou. Serve a Jesus? Sirvo. É batizada? É. Lavada no sangue de Jesus? É. Então expulse você lá. Eu? Se você. Será que eu tenho coragem? Vá lá e tenha fé. E diga para o demônio sair da sua sobrinha. Tá bom, o senhor não quer vir mesmo, né? Eu digo: pois é, não vou, mas eu não fui, não é que eu não quisesse ir, porque senão você não deixa a pessoa aprender a reconhecer a autoridade que está nele, diga glória a Deus. Você tem autoridade, irmãos. E eu esperei. O telefone liga: alô? Oi, pastor. Eu digo: e aí? Saiu. Eu digo: pois é. Sai. Sabe por que sai? Que a Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vocês estão entendendo? Não é fazer como o irmão
que foi expulsar o demônio, chegou aos demônios, sai desse corpo. E o demônio, ele é psicológico, ele usa as palavras para fazer você, para testar a sua fé. Aí o demônio disse, pois é, se eu sair dela, eu entro em você. Ele pegou e disse, fica. Vocês estão entendendo? Então você tem que ter autoridade, saber que você tem autoridade para expulsar demônio. Então quando você se envolve com Jesus, que você está fundamentado na rocha, você tem autoridade para expulsar demônio. Você tem autoridade até para colocar a mão sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Diga glória a Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Então você vai vivendo a sua vida conduzida pelo fundamento forte da rocha que é Jesus. Então isso que ele diz, todo aquele que ouve minha palavra e pratica, esse é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vento não derrubou, nada derruba, porque ele está sustentado ali, o vento passa e ele fica firme, porque ele conhece as armas da palavra, da sustentação da palavra para combater o dia ruim. Diga glória a Deus. Então você que está aqui, eu estou pregando isso para você, para dizer para você que você é uma autoridade dentro da sua casa. Você é uma autoridade espiritual dentro da sua casa. Pode ter na sua casa pessoas que não conhecem Deus, que não querem nada com Deus, mas não adianta, a autoridade que é você que está lá faz com que as forças que agem em outros respeitem a força e o poder que está em você. Que o que está em você é o Espírito Santo, meu querido. É a Bíblia que diz isso. O Espírito Santo está em mim. Amém? Pode falar de você o que quiserem falar, problema deles, o que importa é que o Espírito Santo está em você. Podem falar de mim o que quiserem falar, mas uma coisa eu tenho certeza, eu sou cheio do Espírito Santo, porque ele está na minha vida, porque eu sou de Jesus e acabou, ponto. E você tem que crer da mesma forma. E quando você crer dessa forma, você vai ver que o teu lar vai estar sustentado. Eu não sei quais são os problemas que estão acontecendo por lá, mas eu sei que eu chamei você aqui para você orar pela sua casa, para você fazer voto pela sua família, para você declarar: minha casa é lugar de bênção, não é lugar de maldição, não. A tua casa é lugar de bênção. Você precisa dizer isso e acreditar nisso. Se alguma coisa está errado lá, comece a orar, comece a combater, comece a usar da autoridade que você tem como seguidor de Jesus, autoridade para expulsar o que não presta, autoridade para expulsar o demônio do vício, da rebeldia, da agressividade, da miséria, da indiferença, da perturbação, da doença, da força do mal. Comece a expulsar e repreender mesmo, porque você tem autoridade para isso. E nessa busca você vai, e Deus vai te confirmando as vitórias e vai fazendo cessar os temporais. Diga glória a Deus. Portanto, pensa nisso, e que Deus possa nos dar vitória sobre as situações difíceis da nossa casa e da nossa família. Que a bênção de Deus venha e venha da forma como o Senhor prometeu, para que você tenha um cântico de vitória na boca. Olha, minha família era assim, mas o meu Deus, através da minha oração que busquei e que clamei por ele, confirmou a vitória, e hoje eu tenho nas minhas mãos a vitória, porque eu confiei na promessa do meu Deus. Então se sustente na rocha, na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor, e tenha certeza que a vitória já é sua. Tenha toda a certeza disso. Amém? Se a palavra está falando com você, entre em contato conosco. Ligue para o telefone 99199-1956 ou 981110198. Você pode mandar pelo WhatsApp também para o nosso e-mail prpauloguilherme@hotmail.com. Que Deus abençoe você. Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Raimundo Correia, 355, bairro Monte Castelo.